Cada vez mais, os países da zona euro e também os Estados Unidos vêm se endividando, imprimindo mais dinheiro e desta forma inflacionando as suas moedas. Na última revisão agora da política monetária do Banco Central Europeu, foram levantados alguns importantes pontos que nos indicam determinadas tendências também, principalmente no que diz respeito à inflação. Vamos entender melhor nesse vídeo. Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Conversani, sou assessor de investimentos credenciado pela Ancord e eu tenho especialização em investimentos Ambima. Então, vamos entender melhor essa situação. Nos últimos anos, os Estados Unidos e os países da zona euro vêm imprimindo quantias grandes de moeda, vêm se endividando, fornecendo bastante crédito a determinados países que precisam de uma assistência maior. E dessa forma, vem sim inflacionando a sua moeda. E por que é tão importante a gente se atentar a isso e entender essa situação? Porque a inflação nada mais é do que a redução do poder de compra da população. Então, quando a inflação aumenta, as pessoas que têm uma quantia de dinheiro, elas perdem poder de compra. Ou seja, perdem dinheiro, porque o seu dinheiro está valendo menos. Então, é muito importante a gente analisar também tendências quanto à inflação. E o que é importante a gente analisar é que existe uma tendência crescente de inflação nos próximos anos. Por quê? Porque é uma tendência que os grandes países gastem cada vez mais dinheiro, imprimam cada vez mais dinheiro e tenham uma tolerância cada vez maior com relação à inflação. Para isso, a gente vai analisar um pouco sobre essa última revisão da política monetária do Banco Central Europeu, o BCE. Desde 2003, eles não revisavam a sua política monetária, mas recentemente eles revisaram. E qual foi uma mudança interessante? A inflação, que antes ela deveria estar abaixo de 2%, mas se tinha uma tolerância, então podia ficar ou abaixo ou perto de 2%, agora ela tem que ficar em 2%, mas em um período médio. E ela pode, ao longo do tempo, ficar maior ou ficar abaixo de 2%. No entanto, esse período médio ele não é muito bem especificado. Como assim? Bom, é 2% então na média, mas em qual período que é 2%? Não é muito especificado. Isso significa que em determinado período a inflação ela pode ficar bem acima de 2%, desde que em outro período ela fique abaixo, para que na média, no período em questão, fique em 2%, pelo menos perto de 2%. Um exemplo disso, um exemplo na prática, é o próprio Estados Unidos. A meta deles é de 2% também, só que atualmente a inflação está em 5%. Isso não significa que eles estejam saindo da sua política, porque é 2% na média de determinado período, um período que não é muito bem especificado. Então, eles têm tempo para fazer com que essa inflação, nesse período que não é muito especificado, volte a essa média de 2%. A mesma coisa com os países da zona euro, a mesma coisa agora que foi traçada pelo Banco Central Europeu. Desta maneira, os países têm uma liberdade muito maior para inflacionar a sua moeda, porque mesmo que a inflação em determinado período fique maior, cresça em um nível que pareça estar um pouco descontrolado, não estarão, ainda assim, saindo da sua política. Por quê? Porque a sua política faz com que a inflação tenha que estar em um período médio em 2%. Como não especificam muito bem esse período, então eles têm uma liberdade de fazer determinadas políticas expansionistas que façam a inflação subir desse patamar, então fique acima de 2%, e mesmo assim eles não vão estar saindo da sua política porque tem que estar 2% em um período médio não especificado. Eles têm tempo, então, para fazer com que a inflação recue um pouco e fique nos patamares de 2%. É o que está ocorrendo com os Estados Unidos. E por isso já nos indica uma forte tendência de que a gente tem uma inflação crescente nos próximos anos. A gente vem tendo uma inflação, principalmente nos Estados Unidos,
maior do que a que a gente geralmente estava vendo, tanto que está em 5%, medido pelo IPC, então a gente está vendo uma inflação cada vez maior. Outro ponto que é muito importante quando a gente fala sobre inflação é justamente a quantia de dinheiro existente em circulação e a quantia de dinheiro que está sendo impressa. E no caso dos países da zona euro, no caso dos Estados Unidos, a gente vê que bastante dinheiro vem sendo impresso nos últimos anos. Desde 2008, ocorreu um crescimento de aproximadamente 800% da quantidade de moeda em circulação. Então, foi impresso muito dinheiro. Então, a gente pode ver por esse gráfico que a quantidade atual de euro em circulação é de aproximadamente 8 trilhões. Então, hoje a gente tem essa quantia que é bastante alta de euro. A quantia de dólar em circulação é ainda maior, de 8,97 trilhões de dólares que estão em circulação. E esse aumento contínuo de moeda em circulação, tanto de euro quanto de dólar, nos leva também a uma tendência de inflação, porque quando o governo imprime dinheiro, isso acaba gerando a inflação. Claro, dependendo do caso, pode gerar mais ou menos inflação, mas de qualquer maneira a gente vai ter inflação. E junto com a inflação, junto com a impressão de dinheiro, vem também o nível de endividamento de um país, dos países que a gente está tratando nesse vídeo. Então, os Estados Unidos, os países da zona euro, vêm se endividando cada vez mais. Nessa pandemia, o endividamento ele cresceu consideravelmente. Então, vocês conseguem ver também por esse gráfico que o endividamento dos Estados Unidos em 2020 ele ficou quase em 108% do PIB. Já no caso dos países da zona euro, ele chegou em 98% do PIB. Então, as dívidas desses países foram crescendo cada vez mais, até dá para ver pelo gráfico a evolução, dessas dívidas. Então, foi crescendo cada vez mais. Com relação ao déficit fiscal desses países, porque sim, eles têm um forte déficit fiscal. Então, no caso dos Estados Unidos, ele é de 14,9% em 2020, no caso. Da zona euro, a metade disso praticamente, mas não deixa de ser alto, é de 7,2%. Então, a gente vê que esses países também têm um déficit que é crescente, que a gente tem sim que levar em consideração. Então, a gente consegue ver que esses países, eles imprimem bastante dinheiro, eles têm uma quantia alta de dinheiro em circulação, se endividam cada vez mais, fornecem bastante crédito e, desta forma, a inflação também acaba crescendo. E justamente o fato de agora eles tendo uma aceitação um pouco maior com relação ao crescimento de inflação nos leva a entender, sim, que a inflação ela vai crescer nos próximos tempos. Esse fato de que tem que ser de 2% em um período médio que não está muito bem especificado, mostra que eles vão ter uma liberdade ainda maior para inflacionar a sua moeda. E para a população isso nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom você ter um poder de compra reduzido. Você ter um dinheiro hoje que amanhã vai valer menos. Nunca vai ser bom, mas essa provavelmente será a tendência no caso do dólar, no caso do euro, que são moedas muito mais seguras que a nossa aqui, que o real. E outros pontos que também foram levantados pelo Banco Central Europeu, BCE, também são muito importantes para que a gente faça uma análise acerca das tendências sobre inflação, sobre políticas expansionistas. O BCE bateu bastante na tecla sobre as mudanças climáticas. Então, é uma possibilidade, na verdade, é uma tendência que os países europeus foquem bastante em evitar eventuais mudanças climáticas. E para isso, eles vão investir forte nisso, provavelmente vão imprimir dinheiro e se endividar ainda mais, inflacionar a sua moeda. Então, esse objetivo de combater mudanças climáticas, e isso custa bastante dinheiro também, então nos leva a crer que vai ocorrer um aumento de endividamento por conta disso, decorrente desse objetivo do BCE. Além disso, o Banco Central Europeu ele já disse que não vai extinguir nem reduzir o
benefício, na verdade, um estímulo de quase 2 trilhões de euros que são destinados ao programa de compras emergenciais da pandemia, que esse programa ele custa bastante dinheiro, ele contribui para o maior endividamento também do Banco Central Europeu, que já disse que não vai acabar com esse programa nem reduzi-lo. Então, não só o Banco Central Europeu não vai reduzir suas dívidas, seu endividamento, quanto é uma tendência que ele aumente cada vez mais. Então, esses pontos são bem importantes para a gente entender que é uma tendência cada vez maior que os grandes países inflacionem cada vez mais a sua moeda através de estímulos de políticas monetárias expansionistas e que tem uma aceitação cada vez maior com relação à sua inflação. A gente já vê que os Estados Unidos, apesar de a meta deles seja que a inflação fique em mais ou menos 2%, é 2% em determinado período médio. Isso dá a essas instituições uma liberdade muito maior de inflacionar a sua moeda sem sair necessariamente de determinada política monetária, tendo em vista que essa não é muito bem especificada. Então, sobre esse ponto, é muito importante que a gente continue se atentando bastante, porque inflação é uma coisa muito importante. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Ressalto mais uma vez que nós temos diferentes cursos em nosso site, temos dos mais básicos até os mais avançados. Eu convido vocês para que conheçam esses cursos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.